Há um tempo atrás, eu postei uma bancada de trabalho multifuncional aqui no canal, que ela tinha dois tampos. Um era para trabalho, uma bancada de trabalho normal, e o outro tampo era um tampo para embutir uma coladeira de borda. E eu recebi várias perguntas a respeito dessa coladeira. Acabei não fazendo vídeo, pois onde eu tinha comprado ela, tinha acabado o estoque. Agora o estoque voltou e eu vou mostrar nesse vídeo todos os detalhes dessa máquina, pontos positivos e negativos também. O principal motivo que fez eu comprar essa coladeira de borda é o tamanho dela, que é muito compacto. Ela tem 30 centímetros de profundidade, 50 centímetros de largura e 30 centímetros de altura. A importadora dela é 2,20 €, eu comprei ela pelo Mercado Livre. Na época, alguns meses atrás, né, eu paguei nela 2,900. 2,900 e uns quebrados. Antes eu tinha comprado outro modelo da mesma importadora, né? Que ela tem uns roletes aqui na frente. A máquina chegou, era bem maior do que essa daqui. No caso, ela tinha 50 de altura. Era uma máquina bem maior. E assim, para embutir já não ficaria legal. Ela ocuparia bem mais espaço. E os roletes que eu pensei que ajudariam, para mim, eu não achei útil. Tá? Outro ponto também, que na especificação lá do anúncio deles, eles especificam uma potência, nessa maior com os roletes, eles especificam 1.200 watts, e nessa daqui eles especificam 800 watts. O que que acontece? Eu tava com as duas em mãos, demorou um pouco para devolver a outra, e todo o conjunto de motor, tudo dela, das duas são iguais. Inclusive as resistências. Elas possuem 4 resistências de 200 watts cada e não tinha diferença nessa questão de aquecimento nem nada. A única diferença é que a estrutura da outra era um pouco maior e os roletes aqui na frente. Outra diferença visual na máquina é a seguinte. A outra, que tem o modelo dos roletes aqui na frente, ela tem uma série de botões aqui. Liga, desliga, seleciona curva ou reto. Curva ou reto que eu falo, reto seria para isso daqui, né? Esse interruptor, quando você apoia o MDF aqui e ele aciona o pneumático, e curvo você aciona ele pelo pedal. Nessa máquina com os roletes, você seleciona tudo aqui na chave e tem outro botão para ligar a máquina, outro botão para ligar o motor. O que que acontece? É um monte de botão para a mesma função. Nessa daqui, ela veio da seguinte forma. Quando eu ligava ela na tomada, aqui ele não funciona o pneumático, porque tá desligado lá. Só que o pedal, ele funcionava mesmo a máquina estando desligada ali. Aí eu refiz essa parte elétrica dela e deixei os dois ligados como se fosse no pós-chave, no pós-interruptor aqui. Ela só funciona, esses acionadores aqui, se o interruptor estiver ligado. E a questão do botão de liga motor, desliga motor, que tava aqui na frente, modelo com roletes, né? Essa daqui, ela tem a chave no seletor de velocidade do motor, coisa que a outra também tinha. Aí você ligava o botão do motor aqui e depois ligava aqui. 2 botões para a mesma função. Aí esses detalhes eu fico incomodado, porque eu gosto de uma coisa assim bem projetada, bem feitinha, né? Antes de ligar a máquina e aquecer a cola, vamos para a parte interna. Essa organização de cabos, ela estava bem bagunçada. Eu dei essa arrumada aqui para ficar tudo da melhor forma possível, bem preso também. Às vezes eles priorizam a agilidade, mas aí acaba ficando um pouquinho falho nessa questão de organização. Eu refiz essa parte elétrica dela também, mas isso assim, não aconselho vocês a fazerem, ela vem funcionando certinho, sem problemas. Aqui tem um porta-fusível, caso haja algum surto de corrente aqui, esse porta-fusível consegue segurar aí. Aqui tem o acionador elétrico do pistão pneumático, onde tem a guilhotina que faz o corte da fita. E sim, essa máquina precisa de um compressor com reservatório de ar. Pode ser compressor de qualquer tamanho, pois o consumo de ar é mínimo. É só para acionar o pistão lá em cima. Aqui é o motor que faz o giro de todo o conjunto lá na parte superior, né? E essa caixinha aqui é o controlador do motor. Vindo aqui para a parte do coleiro, ele é um coleiro em alumínio fundido e ele tem 4 resistências de 200 watts cada. 2 resistências dessas são de 8 milímetros de diâmetro por 80 milímetros de comprimento. E essas 2 resistências, elas são de 6 milímetros de diâmetro por 160 milímetros de comprimento. Todas de 200 watts. Aqui tem o termômetro,
para o controlador aqui de temperatura dessa máquina. Essa máquina, ela não tem relé de estado sólido. Ela é um relé de acionamento normal. Aquele relé que faz aquele tec, 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 quando ele aciona e desaciona ou desliga. E isso é um ponto assim, que com o tempo esse relé ele dá mais problema do que um relé de estado sólido, que tem uma resistência muito maior à potência também. Aqui é o acionador, o botão liga e desliga, onde ele vai ligar toda a parte elétrica da máquina. Agora, outro ponto, antes de ligar essa máquina, esses 3 parafusos aqui, aqui e esse dali, ele tem esses roletes aqui que afastam o motor. É como se fossem uns tuchos de metal. Como se fosse um caninho desse aqui de metal, só que menor, né? Ele tem em torno de 10 milímetros aí de comprimento. Grava bem isso aqui, que lá na frente eu volto com a explicação. Para ligar a máquina, a tomada dela é de 10 amperes, não é os pinos de 20 amperes. Plugou aqui na tomada, é só apertar o botão geral dela aqui. Ela vai inspecionar os sensores e já começa o aquecimento. Ela tem um controle de temperatura de 150 a 200 graus e você consegue fazer essa seleção apertando esse set aqui e você vai selecionando qual número você vai alterar aí. Aí aqui tem a setinha tanto para baixo como para cima. Você consegue abaixar ou aumentar a temperatura, né? Regulou a temperatura, só apertar o set novamente que ela vai para a temperatura definida. Ela demora em torno de 15 a 20 minutos para chegar nessa temperatura e ficar uma temperatura bacana aí para trabalhar com a cola. Se eu tiver com o botão do motor ligado, esse motor ele só vai funcionar na hora que essa temperatura for atingida, em torno de 4 ou 5 graus aí de diferença. Na hora que ele chegar em 170, 175 graus, ele já libera o motor para rodar. Antes disso, o motor fica desligado. Aí não tem risco de você ligar o motor e, por estar com a cola dura, forçar o motor. Se eu setar a máquina para 190 graus, ela vai apagar porque ela não está em 190 e sim em 180. Aí ela apagou e mesmo eu deixando o motor acionado, ele não liga. Se eu setar essa máquina novamente para 180 graus, ela vai indicar que está ok, que está na temperatura e aciona o motor. O motor já está ligado, o interruptor dele. Dei o ok aqui na temperatura, já liga o motor automaticamente. E o rolete começa a girar. Outro detalhe aqui é referente ao coleiro, né? O local para colocar a cola, ele cabe aproximadamente 500 ml de granulado do Hot Melt. Ela fica dessa forma, não fica nenhuma diferença de nível. Aí nessa máquina aqui, ela tinha uma tira deslizante aqui, mas eu acabei arrancando essa tira para o MDF vir e ficar com a distância mínima possível aqui do coleiro, principalmente para passar painel ripado. Aqui por baixo fiz esses encaixes aqui, de 2 lugares, que elas encaixam nessas canaletas. Esse conector de ar aqui, ele já vem na máquina e para encaixar ele com a mangueira PU de 8 mm, é só você plugar aqui que ele já está conectado. Na hora que eu acionar o ar, ele já vai acionar o pistão pneumático. A máquina está sem a tampa superior aqui para mostrar o funcionamento da guilhotina e como que passa a fita de borda aqui. Esse rolete aqui, ele é para regulagem, você solta esse parafuso, né, e regula ele para cima ou para baixo de acordo com a fita de borda que você estiver usando. Para passar a fita de borda, basta você empurrar ela e ela passa ali entre esses 2 parafusos, né, e encaixa naquele vão ali da guilhotina. Com o motor ligado, os roletes ficam girando, todos eles. E esse rolete aqui ele fica livre. A partir do momento que eu encosto uma peça de MDF aqui, aciona esse interruptor. Pode ser acionado tanto por aqui como naquele pedal verde, né? E aciona a guilhotina e esse rolete pressiona a fita contra o rolete laranjado, dessa forma. Aí a partir do momento que terminou de passar o MDF, automaticamente já corta a fita de borda ali. Eu vou passar a ponta aqui do MDF lá no coleiro para vocês verem a aplicação da cola. Fica bem uniforme. E agora colando a fita de borda nessa peça.
Aqui é como fica a colagem da fita na peça. Eu deixei esse pedaço aqui para vocês verem que a fita tem a cola aplicada nela também. Se vocês quiserem conferir o vídeo da construção dessa bancada e desse dispositivo para aplicar fita de borda em painel ripado, o link está na descrição. Essa máquina, ela tem me ajudado bastante aqui na oficina, principalmente em painéis ripados. Só que eu dei o azar de pegar uma máquina com certos vícios de produção. Eu não estou colocando o defeito na máquina, eu estou apenas apontando algumas características que vieram na máquina que eu comprei. E que isso sirva para os fabricantes verem esses defeitos e fazerem as correções dentro da fábrica. Uma modificação que creio que você obrigatoriamente vai ter que fazer nessa máquina se você comprar é referente a esse rolete aqui. Ele está rodando livre, mas ele não estava porque o espaçador do rolamento era de plástico. E quando você apertava esse rolamento aqui, esse parafuso, ele pressionava o plástico e o plástico agarrava aqui por dentro e deixava esse rolete bem difícil de girar. E esse rolete ele tem uma regulagem aqui para frente e para trás, para você deixar alinhado com todos os outros roletes aqui. Eu comprei esse ferro em uma casa de conexão hidráulica, é um tubo de metal, né? O interno dele tem 8 milímetros e o externo 12 milímetros. Ele deu perfeitamente ali para fazer o espaçador de rolamento. Aí eu cortei um tamanho aqui, do mesmo tamanho desse de plástico, e coloquei e resolveu esse problema. Outra modificação que eu fiz nessa máquina foi a seguinte: lembra aqueles 3 parafusinhos que eu mostrei mais cedo no vídeo, que ficava aqui por baixo da mesa? Então, aqueles calços que fica entre o coleiro e os parafusos e a base da máquina aqui, um deles estava questão de 1 milímetro a mais, e ele tirava esse coleiro do esquadro. Aqui agora ele ficou no esquadro perfeito, mas ele não tava, ele ficava mais ou menos dessa forma aqui, ó. O que não deixava a cola regular na face do MDF. Depois que eu limei o tucho que fica entre o parafuso, entre aqui o coleiro e a base, dei uma lixadinha nele ali com a lima e resolveu o problema. Isso aqui já é besteira, mas os parafusos de regulagem da cola, eles vinham com essa borboletinha de plástico. Eu tirei elas e coloquei os parafusos Allen. Aqui tem 2. Onde esse de cima aqui você regula a quantidade de cola que será aplicada na fita de borda, e esse de baixo você regula a quantidade de cola que será aplicada no MDF. Isso aqui você regulou uma vez, você não precisa mexer mais, tá? A regulagem fica fixa. Aqui em cima era o parafuso M4, só que acabou espanando um deles e eu já aproveitei e coloquei um parafuso Allen M5. E você desapertando esses dois aqui e aqui, você tem acesso à parte de engrenagens e corrente. Tirou aqui a capa, aqui já são as engrenagens. E essa capa, ela é importante porque ela apoia esse rolete aqui na parte de cima para evitar que ele feche com a força de tração da corrente. Aqui na parte superior do coleiro tem 3 parafusos que fecham ela. No caso é um aqui, outro aqui e o outro do lado de cá. Esses 3 parafusos são apenas para fechar essa parte superior aqui do coleiro. A corrente, esse tensor aqui, ele estava instalado nesse parafuso. Não era esse parafuso aqui que estava, tá esse cromadinho. Tava esse parafuso preto, tanto é que ele pegava a rosca lá do final e fazia o suporte aqui do tensor da corrente. Mas aqui nessa parte superior tinha a rosca aqui para comportar esse tensor da corrente. Aí eu fiz isso, eu tirei esse parafuso, coloquei os parafusos corretos apenas para fechar essa parte superior aqui. Tirei um gomo da corrente, até marquei a corrente aqui onde eu abri ela para ver se não ia ter nenhum problema. E coloquei esse rolete de tensão da corrente no local correto dele. Uma outra correção que eu fiz nessa máquina foi em relação à guilhotina. Sempre que eu acionava a guilhotina, no caso aqui, ela subia essa parte e às vezes não cortava a fita. Ela cortava a fita quase por inteiro, mas chegava lá no finalzinho, ela ficava um trisquinho para a fita arrebentar e não finalizava esse corte. Tinha 2 formas de resolver isso. Ou eu furava essa chapa do suporte da guilhotina e colocava mais um parafuso, ou eu soldava uma chapinha aqui por cima. Essa chapinha aqui. Eu soldei ela para ela apoiar a guilhotina aqui na parte de cima. E isso resolveu o meu problema. Aqui a chapinha. Deu um acabamento perfeito nela, depois bati uma tinta aqui e ficou original. Mas
um segundo parafuso aqui nessa guilhotina resolveria essa questão. A outra opção que eu tinha feito temporariamente, eu colava um pedacinho de fita de borda aqui embaixo, né? E esse 1 milímetro que ele erguia a fita de borda já era o suficiente para a guilhotina cortar essa fita por igual. Aí ele cortava e não falhava, mas tinha uma fita de borda colado aqui. Aí eu resolvi isso, que ficou de uma forma definitiva. Esses defeitos que eu acusei na máquina não é querendo queimar essa máquina, nem nada do tipo. Quando eu comprei ela pelo preço, né? Era o preço mais barato que tinha no mercado, a máquina mais em conta. E ela tem vícios de fabricação. Isso para uma fábrica resolver lá é bem fácil, bem tranquilo. Já para o consumidor final, às vezes acaba ficando limitado por peças e tudo mais. Eu poderia simplesmente ter devolvido a máquina, trocado ela para ver se não era problema dessa máquina, né? Mas eu preferi evitar esse transtorno, fiquei com ela e resolvi eu mesmo fazer essa correção desses defeitos, sabendo que eu perderia a garantia da máquina ao mexer nela. Mas foi uma decisão minha. Todas as informações que eu não tive quando eu comprei essa máquina, eu tentei deixar aqui no vídeo com o máximo de detalhes para você que está analisando a compra dessa máquina ou não, tá? Essa decisão de comprá-la eu vou deixar com vocês. Ela faz o seu trabalho, se ela estiver reguladinha ela vai trabalhar perfeitamente e trabalha muito bem, já ajudou bastante aqui na oficina, mas é uma decisão que cabe a você estar decidindo, beleza? Bom pessoal, nos vemos no próximo vídeo, até mais! I just wanna stay bad, stay mad, chip on my shoulder cause they treat me like an outcast. I ain't gonna take that, stay back, I'll be swinging hard till the hits coming.